Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas nós somos o grupo que vai começar para falar sobre os recursos no processo penal para vocês. Bom, primeiro eu quero trazer um pouco do conceito do recurso. O recurso, ele é um instrumento processual voluntário de impugnação das decisões judiciais previstas em lei federal que ele é utilizado antes da preclusão e na mesma relação processual, e o objetivo é a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial que está sendo impugnada. Nós optamos por trazer o conceito de forma muito literal, porque do conceito do recurso você consegue extrair algumas características e alguns de seus objetivos. Primeiro, nós já conseguimos identificar que o recurso ele precisa ser voluntário, ou seja, a parte que está interpondo o recurso, ela precisa ter interesse em fazer isso. E ele objetiva impugnar uma decisão judicial, fazendo parte dessa mesma relação processual, ou seja, o recurso ele não é um processo à parte, que tem como objetivo, de forma muito clara, reformar, invalidar, integrar ou solicitar um esclarecimento daquela decisão judicial que está sendo alvo desse recurso. As características, temos a voluntariedade, que eu já falei dentro do conceito, mas nós precisamos destacar a exceção, porque no artigo 574 existe a previsão de que existem recursos que eles não precisam ser voluntários, que é o caso do habeas corpus, por exemplo, e também no inciso segundo nós conseguimos identificar um recurso não voluntário caso haja isenção de pena do réu. Além dessa característica, nós temos a previsão legal. A previsão legal é o fato de que o recurso ele precisa ser previsto em lei para ser cabível. A anterioridade à preclusão ou à coisa julgada, ou seja, ele deve ser interposto antes do processo ser considerado, né, julgado, com trânsito em julgado do processo. Ele precisa ser desenvolvido dentro da mesma relação jurídica, ou seja, ele não cria uma nova relação processual. Na verdade, em regra, você leva um órgão jurisdicional maior, superior àquele que a decisão está sendo ora impugnada, porém ele faz parte de um mesmo curso processual, você não inicia um novo processo. Natureza jurídica. O Renato Brasileiro, nós utilizamos o livro dele para embasar o nosso trabalho, e ele traz três vertentes. A primeira é de que o recurso ele não faz parte de uma relação judicial diferente, ele trata-se de um mero desdobramento do processo. E essa teoria é a que ele se filia, ele entende que o recurso ele faz parte do processo judicial em questão como um desdobramento em outra instância. A segunda é que o recurso ele vira uma nova ação dentro de um processo, de um mesmo processo, e a terceira é que ele simplesmente serve para reformar a decisão, independente da vontade, independente de como isso vai ser tratado, ele precisa ser analisado de fato com o objetivo dele e não com a sua natureza. A litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela tenta traduzir o seguinte: o recurso ele não pode ser interposto de maneira excessiva e desnecessária, porque se a pessoa começar a interpor recursos com a intenção de paralisar o processo, porque mais para frente nós veremos que os recursos eles têm alguns efeitos, dentre eles o efeito suspensivo. E se a pessoa começa a interpor recursos com a intenção de suspender o curso do processo, isso é considerado litigância de má-fé, é considerado algo desarrazoável e que é um abuso do direito de exercer, que é um abuso do direito de recorrer, na verdade. Bom, nós temos alguns pressupostos. Primeiro, nós vamos analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, que é o cabimento. O cabimento é a necessidade de ter uma previsão legal, como nós já falamos anteriormente. A adequação, que é a utilização da via punitiva correta, impugnativa correta, ou seja, você não pode recorrer utilizando um recurso extremamente alheio àquilo, você precisa seguir usando o recurso previsto para o caso concreto. Tempestividade, você precisa seguir o prazo adequado para interpor um recurso. Inexistência do fato impeditivo, ou seja, para ser conhecido não podem haver impedimentos. Por exemplo, nós destacamos o seguinte: há alguns anos atrás, para que a pessoa pudesse interpor um recurso, era necessário o recolhimento à prisão como um pressuposto recursal. E hoje em dia, isso não é mais um requisito. Então, nós não podemos, para interpor o recurso, solicitar requisitos impeditivos. Regularidade formal. Nós precisamos seguir tudo que está previsto no Código de Processo Penal. E os pressupostos objetivos de admissibilidade é legitimidade para recorrer, você precisa ser parte no processo ou ter legitimidade para isso, e o interesse recursal. A legitimidade ela está prevista no artigo 577 do Código de Processo Penal. Os efeitos do recurso, nós separamos quatro. O efeito obstativo é a paralisação da preclusão, ou seja, o recurso ele não vai
ir para o prazo de preclusão, ele vai ser paralisado enquanto você interpõe o recurso, enquanto ele é avaliado e julgado. O efeito devolutivo, você devolve esse recurso para um reexame. Normalmente, esse efeito devolutivo, em regra, ele acontece em instância superior. O efeito suspensivo, você suspende os prazos do processo, você suspende todas as consequências, toda a decisão. Por exemplo, se você interpõe um recurso contra uma sentença, você vai suspender todos os efeitos dessa sentença, e caso o recurso ele não tenha um efeito suspensivo imediato, você pode solicitar que esse efeito seja integrado ao recurso que você está interpondo. E o translativo, você precisa abordar toda a matéria do processo, toda a matéria que está sendo, de fato, alvo do recurso. Agora que nós já entendemos um pouco sobre os conceitos, as características, quais são os efeitos de recurso, nós vamos passar para a Bárbara para que ela possa falar um pouco mais sobre os recursos de forma específica. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o recurso em sentido estrito, né? Assim, apesar do recurso em sentido estrito visar a impugnação de decisões interlocutórias, seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei, ou seja, no artigo 581 do CPP. E esse recurso está previsto do 581 até o 592 desse código. Então, nós estamos falando de uma modalidade de recurso que se dirige apenas contra decisão de juiz singular, jamais contra decisões de órgãos colegiados dos tribunais ou decisões monocráticas de relator. E, segundo o 581, o caput desse artigo, né, caberá recurso no sentido estrito das decisões, despachos ou sentenças ali enumerados, redação que, segundo a doutrina, possui uma impropriedade técnica, visto que, como a gente falou agora, né, o recurso em sentido estrito somente é cabível para decisões interlocutórias. A doutrina fala um pouquinho em interpretação extensiva, né? Uma parte minoritária da doutrina afirma que a enumeração das hipóteses de cabimento do recurso de distrito prevista nesse 581 é taxativa, mas prevalece o entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva dessas hipóteses diante das constantes mudanças sofridas pela legislação processual penal nos últimos anos. E, assim, não se admitiria, o que não se admitiria, na verdade, é a ampliação para casos em que a lei evidentemente quis excluir, ou seja, o ponto seria, na verdade, suprir a omissão involuntária do legislador por meio da interpretação extensiva, né? Esse recurso, ele também deve ser usado de maneira residual, ou seja, por mais que a hipótese de cabimento esteja listada, as hipóteses estejam listadas no 581, a sua interposição somente será possível se tal decisão não tiver sido proferida nos moldes de uma sentença condenatória ou absolutória. Trata-se do princípio da consunção. Além disso, muitas hipóteses de cabimento desse recurso previstas nesse artigo que eu venho falando até agora, foram tacitamente revogadas pela Lei de Execução Penal, de forma que várias decisões listadas no rol desse artigo só podem ser proferidas pelos juízes de execução. Diante disso, a doutrina sugere algumas formas de identificar o recurso sentido estrito, que ainda estão em vigor, e a gente vai mostrar aqui nos slides as hipóteses que estão arroladas no artigo, né? Mas antes de passar para essas hipóteses, né, cabe lembrar também que existe previsão legal de cabimento do recurso sentido estrito em legislação especial, como é o caso do artigo 294 do CTB, e no seu parágrafo único consta o cabimento desse tipo de recurso em caso de decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar ou da que indeferiu o requerimento do Ministério Público. E, por fim, o Decreto-Lei 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, cabendo esse recurso dotar de efeito suspensivo no prazo de 5 dias para o tribunal competente contra a decisão concessiva ou denegatória de prisão preventiva ou de afastamento de cargo do acusado. Aí, a gente está vendo aqui na tela as hipóteses em que cabe recurso nesse distrito, e eu vou falar de algumas delas para vocês terem uma noção de como funciona. A primeira que eu vou falar é a incompetência do juízo. Só um minutinho. Eu vou falar sobre a procedência das exceções, salvo a de suspeição. Cabe destacar que, segundo esse inciso terceiro desse artigo, apenas cabe
as exceções de incompetência de juízo, né? Esse recurso só cabe às exceções de incompetência de juízo, e dispendência e legitimidade de parte e coisa julgada, deixando de fora a exceção de suspensão. Ademais, são irrecorríveis as decisões que rejeitam tais exceções, o que, no entanto, não impede que a matéria volte a ser questionada em preliminar de eventual apelação ou por meio de habeas corpus, né? O dispositivo também deixa claro que o recurso de distrito contra a decisão que julgar procedente à exceção de suspeição, visto que, ao contrário das demais exceções, que são julgadas pela primeira instância, a de suspeição é julgada pelo respectivo tribunal. Também a decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, né, só se admite a interposição de recurso de distrito contra a decisão de primeira instância, como a gente vem falando por aqui, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Se o habeas corpus for considerado prejudicado, também será cabível a interposição de recurso de distrito, pois tal decisão equipara-se à denegação da ordem. Esse recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão concessiva de habeas corpus, pode ser interposto pelo MP, pelo querelante ou pelo assistente da acusação. Valendo lembrar que a este último, a sua intervenção está restrita à fase processual. Em que pese CPP prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que negar a ordem de habeas corpus, nada impede a utilização pela defesa contra a mesma decisão de habeas corpus nos exatos termos do artigo 648 do CPP. Também decisão que denegar apelação ou julgar deserta, né? Contra decisão que prevê, que está prevista nesse inciso, né? O cabimento de recurso de distrito, a apelação é denegada quando verificada a ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos da admissibilidade recursal. Então, a hipótese desse recurso, ela destina-se apenas à impugnação da denegação da apelação pelo juízo a cor, como a gente vem falando até agora, né? Por último, tem a decisão que ordenar a suspensão do processo, seja em virtude de questão prejudicial, seja quando o acusado, citado pelo edital, não comparecer nem constituir defensor. Uma vez terminada a suspensão do processo em virtude do reconhecimento de questão prejudicial heterogênea, como com a consequente suspensão da prescrição, o recurso cabível será o recurso de distrito, como a gente vem falando, e a lei faculta o manejo desse recurso tanto em relação às questões prejudiciais de suspensão obrigatória, como no tocante aos casos de suspensão facultativa. Não cabe recurso contra a decisão que indeferir a suspensão do processo. E com base em interpretação extensiva, como a gente falou, do artigo 16 do CPP, os tribunais também têm admitido a utilização desse recurso, o recurso de distrito, contra a decisão que determina a suspensão do processo e da prescrição pelo fato de o acusado citado para edital não ter comparecido nem constituído defensor. O prazo do recurso de distrito é de 5 dias, em regra, né? Pelo 586. E eu vou passar agora para a Mariana, para dar continuidade aos recursos. Boa tarde. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a apelação. A apelação criminal, ela é um dos recursos cabíveis no processo penal. E é um recurso muito importante porque ele possibilita o reexame de toda a matéria, tanto de fato quanto de direito, estando previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. Além disso, de acordo com o artigo 599, essa via recursal, ela permite que o recorrente apele toda a questão, como eu falei anteriormente, ou parte dela. E por tal motivo a gente consegue perceber o efeito devolutivo, que a Yasmin até falou no começo da nossa apresentação, que é um efeito muito importante e que pode ser prevista nessa modalidade de recurso. Como vocês podem ver no slide, a gente está demonstrando, né, o artigo e os incisos dele, e agora a gente vai. Pode passar. Obrigada, amiga. Eu vou falar um pouco sobre a apelação principal e a apelação subsidiária ou supletiva. Então, basicamente, elas são diferentes por causa de quem interpõe, né? Na apelação principal, quem interpõe é o Ministério Público, na posição de titular da ação penal. Já na apelação
apelação subsidiária supletiva é aquela prevista no 593 e só pode ser interposta quando não houver previsão legal de recurso em sentido estrito contra a decisão definitiva ou contra a força definitiva. Além disso, né, a apelação subsidiária supletiva é aquela interposta pelo ofendido, habilitado ou não como assistente de acusação, cabível apenas quando for verificada essa inércia, como eu falei anteriormente. E está previsto no artigo 598, no caput. Além disso, o prazo da apelação pelo querelante conforme o artigo 593 que a gente trouxe anteriormente, são 5 dias e 8 dias para as razões. Além disso, né, essas hipóteses, tanto de cabimento e de prazo, conforme a gente pode ver no slide, estão previstos ali, tanto no CPP, quanto na Lei 9.099 de 95. Pode passar, por favor. Tá. Sobre a apelação criminal, a gente também pode citar quem podem ser os personagens principais dentro do processo penal, ou seja, quem pode interpor essa apelação criminal. Ela pode ser interposta tanto pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação, defensor dativo, réu e curador. Nas ações penais privadas, a titularidade é do ofendido. O querelante é o ofendido e autor da queixa-crime, ou seja, nesse caso seriam, né, equivalentes às petições iniciais desculpa, gente, nessas ações específicas, enquanto o querelado é o ofensor. Já na ação penal privada subsidiária da pública, a titularidade é do Estado. Contudo, o ofendido pode propor ação através de queixa-crime subsidiária quando o Ministério Público permanecer inerte. Assim, nós podemos notar, né, o artigo 268 e 31 do Código de Processo Penal. Pode passar. Sobre os efeitos da apelação criminal, no geral, os recursos têm muitos efeitos, né? Pode ser o efeito devolutivo, suspensivo, translativo, entre várias hipóteses. Mas na apelação criminal em específico, nós temos o efeito devolutivo e o efeito suspensivo, salvo em caso de sentença absolutória, que ainda que recorrida, não obsta a colocação do acusado em liberdade, havendo, assim, uma execução também no fato da sentença condenatória não impedir a progressão do regime quando presente os requisitos, conforme a súmula 716 do STF. A apelação, ela não, assim, em tese, não tem efeito regressivo, visto que não possibilita juízo de retratação. Entretanto, haverá possivelmente efeito extensivo, já que o recurso interposto por um dos réus em recurso de agentes aproveita os demais, se não fundado em motivo de caráter exclusivamente pessoal. Pode passar, por favor. Por fim, eu vou falar um pouco sobre os juizados especiais, né? E esse recurso, o recurso da apelação nos juizados especiais. Então, no juizado especial criminal, de acordo com a Lei 9.099 de 95, consagra 3 hipóteses de cabimento de apelação. A primeira, como a gente pode ver, né, no artigo 76, parágrafo 5º, fala da decisão que homologa ou deixa de homologar a translação penal. No B, a gente pode ver o artigo 82 caput, decisão que rejeita denúncia ou queixa. E no C, a gente pode ver a possibilidade da sentença definitiva de condenação ou absolvição. E os prazos, conforme slide, são de 10 dias, conforme súmula 191, informativo do STF. Eu vou passar agora para a Luísa, para ela falar um pouco sobre os embargos infringentes e de nulidade. Boa tarde, meu nome é Luísa, e além dos recursos em sentido estrito e a apelação, escolhemos falar de mais 3 recursos em espécie.
O primeiro deles sendo os embargos infringentes e de nulidade. Mas o que acontece com esses embargos, né? Eles funcionam como uma impugnação destinada ao reexame de decisões não unânimes dos tribunais de segunda instância. No julgamento de apelações, recursos em sentido estrito e agravos em execução. É claro que, desde que desafavoráveis ao acusado. Ou seja, trata-se de um recurso exclusivo da defesa, pelo menos no processo penal comum. Teremos uma exceção no processo penal militar, que tanto a defesa quanto a acusação podem interpor esse recurso. Bom, esse recurso está previsto no artigo 609 do CPP e ele estabelece o prazo de 10 dias para entrar com ele. O que acontece se o desacordo for parcial? Bom, a matéria, os embargos serão somente restritos ao objeto de divergência. Os outros pontos serão mantidos. Ademais, sobre esse tema, a gente também tem que considerar o que o Renato Brasileiro traz, né, que esse recurso é, na verdade, dois recursos autônomos. Podemos dizer que também são duas espécies dentro do mesmo recurso. Os embargos de infringente, eles seriam cabíveis quando o acórdão impugnado possui divergência em matéria de mérito, e os embargos de nulidade seriam aqueles contra acórdãos divergentes em matéria de nulidade processual. Portanto, duas espécies do mesmo recurso. Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. Basicamente, é o já narrado no 609, são aqueles pressupostos que têm que ser decisões não unânimes dos tribunais de segunda instância, ou seja, não é possível a interposição desse recurso contra decisões não unânimes proferidas pelos tribunais de segundo grau, julgando habeas corpus ou revisão criminal. Tampouco se afigura cabível a interposição de embargos contra decisões proferidas pelos tribunais no âmbito de sua competência original. Por exemplo, se um deputado estadual foi julgado e condenado pelo respectivo Tribunal de Justiça, ele não poderia, não cabe os embargos infringentes nem de nulidade, porque é uma competência original deles. Claro que não impede a interposição dos recursos extraordinários ou especiais, desde que preenchido esse pressuposto legal. Além disso, também não cabe contra decisões das turmas recursais, porque elas não são comparadas com os tribunais, elas não são equivalentes. E, para finalizar com os embargos de infringentes, a competência para seu julgamento será da própria Câmara, quando os integrantes dessa forem em número suficiente para a formação da turma julgadora. Pode passar. Bom, a seguir, né, teremos os embargos de declaração. Essa interposição, ela visa mais não uma mudança na matéria, mas sim para dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade ou imprecisão da decisão judicial. Na legislação, a gente conta, né, que eles colocam, podendo a sentença ou um acórdão ter ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Nesses casos, pode haver os embargos de declaração. Além desse objetivo, os embargos de declaração também podem ser utilizados com fins de pré-questionamento. Mas para que serviria, né, no caso? No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial, é indispensável que a matéria tenha sido discutida nas instâncias inferiores. Isso é com base na súmula 356 do STF. Então teríamos que ter um embargo de declaração
embargando a matéria para, em seguida, agravar ela em recurso extraordinário ou especial. Em relação à interposição, os embargos de declaração eles devem ser opostos por petição, já acompanhadas das respectivas razões. Pelo menos em regra, não há necessidade de intimação da parte contrária para a apresentação das contrarrazões, porque os embargos de declaração eles visam mais esclarecer do que realmente impugnar. No entanto, na hipótese dos embargos serem com efeitos infringentes, ou seja, aqueles que, diante da aplicação do compromisso da decisão, podem provocar modificação do sentido, teremos a necessidade de intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Por fim, pode passar o slide. Teremos o agravo em execução, previsto no artigo 197 do CPP, que seriam decisões, esses agravos interpostos contra decisões em medida de execução, pelo juízo das execuções. E aí o rol das decisões que o juiz de execução pode legislar, falar sobre, estaria no 66 da LEP. Pode passar? E é isso. Com isso, a gente termina o nosso breve seminário sobre recursos. Espero que todos tenham compreendido alguma matéria. E aí podemos finalizar assim. Obrigada.